parte da Amazônia. Então, mas quais são as opções de evacuação e remoção lá? Avião. Avião pequeno é quase um aerotáxi que acontece todos os dias. Então, eles têm pistas no meio das montanhas. Você nem realmente precisa procurar essa informação. Os pilotos são eles que realmente sabem. Então, você já tem que saber quais são as pistas. Não é que você vai chegar aí nessa parte da montanha, pista. Não está marcado. É quase difícil para realmente diferenciar a pista e a grama e as pedras que estão do lado. Para mim, um dos heróis, se eu fosse piloto, eu gostaria de ser um piloto lá no Alasca. Porque os caras são fodas. É impressionante. Os caras vêm e eles chegam até num glaciar com neve, chegam até um lugar mais remoto das montanhas e eles conseguem realmente chegar e te ajudar. A gente vai falar de helicópteros, aviões, que também tem seu lado, né, meio Darth Vader, meio ruim também, mas vamos falar disso depois. Outros detalhes de preparação antes de sair para uma expedição. A gente tem os hospitais principais e os níveis de capacitação e recursos. Até ter um contato com um médico pessoalmente sempre é recomendável, já com telefone. A gente tem contato de soro, dependendo da área, né? Pontos de acesso, logisticamente, você tem que saber. Porque outra filosofia que a gente tem com a NOLS, você sempre tem que ter um plano B. Que o plano A vai ser, não, que eu tenho esse aparelho de comunicação, sei lá, pode ser um telefone, celular, rádio, né? Você vai ter isso e vai funcionar. Mas essa lei de Murphy é universal, realmente, que vai acontecer alguma coisa, que algum detalhe desse plano A que você já trabalhou detalhadamente e tal, não funciona, ou não dá certo, ou quebrou o aparelho, ou perdeu essas baterias de extras, ou sei lá. Então sempre tem que ter um plano B. Então pontos de acesso para o lugar onde você vai estar sempre é um detalhe importante. Outro detalhe importante, a gente sempre pegava as mapas e a gente olhava para as rotas que a NOLS, de certa forma, que é uma escola de expedições, a gente leva pessoas que até não sabem quase nada de montanha, etc., por um mês nas montanhas da Patagônia ou nos fiordos lá, para fazer uma expedição, imagina. Então a gente precisa treinar eles de zero até, né, ser realmente competentes para tentar subir uma montanha ou fazer alguma coisa de caiaque. Então a gente precisava de duas coisas. A gente precisava definir aonde vai ficar o lugar mais remoto, mais afastado de todos os pontos de acesso durante nosso trajeto, nosso roteiro, etc. Porque daí a gente meio, né, galera, é agora que a gente está no meio do nada. Aqui vai ser 3 dias para lá, 2 dias para cá e 1 dia para cá, né, passando pelo glaciar, sei lá. O ponto crítico, o ponto mais remoto. A gente sempre definia isso. A gente fazia uma palestra, um papo antes. Se liga aí que a gente está indo para um lugar onde você tem que mudar a mentalidade. Antes, se está na sua casa, você vai lá para fazer uma balada, fazer um bouldering, etc. Beleza. Quando você está numa cidade ou perto dessa possibilidade de um atendimento médico. Agora a gente está indo para outro lugar. Então tem que mudar a atitude. Quando a gente fala de primeiras coisas em áreas remotas, um dos princípios mais importantes é prevenção. Porque prevenção é muito mais, né, benefício-custo e tal, é muito mais importante investir em prevenção em vez de ficar tratando alguém de hipotermia. É melhor prevenir, né, no início e evitar essa possibilidade. Então a gente chama atenção para esses pontos críticos. Outro detalhe que a gente sempre precisa ter é a ficha médica de todos os participantes, que eu imagino que vocês também fazem isso nas baladas que vocês fazem lá na montanha, etc. A ficha médica
para saber já a histórico médico de todas as pessoas que vão participar. Então, vamos lá. A gente usa essa sigla SAMPLE. SAMPLE é uma coisa que a gente também usa no atendimento de um paciente, mas está incluído alergia, né? Se a pessoa está usando um medicamento, qualquer medicamento, né? Pode ser de receita, mas também pode ser que é, né, um analgésico e tal, certo? A gente quer saber quais são os medicamentos que as pessoas ou os participantes estão usando. Passado pertinente. A gente precisa saber o passado médico dessa pessoa, mas que é pertinente. Muitas vezes colocamos 5 críticos. Asmáticos, quero saber. Diabético, também quero saber. Epiléptico, uma pessoa que tem um histórico de convulsões, também a gente anota aí, né? E daí qualquer condição do sistema circulatório, cardíaco e respiratório. Com isso, já nos dá uma base para evitar surpresas. Porque alguém que tiver um histórico de uma reação severa à picada de abelhas, que vai para uma área remota sem os medicamentos adequados, epinefrina, antihistamínicos, etc., né, que parte disso aí requer tipo uma receita médica. Então realmente precisa fazer isso com antecipação. Se a gente chega num lugar na área remota sem essa informação, sem esse preparo, sem esses medicamentos, etc., pode ser uma coisa de vida ou morte. Então a gente sempre também pega a ficha médica de todos os participantes. Tudo isso aqui anterior da expedição. Numa situação onde, por exemplo, um participante não queira falar do seu histórico médico por uma questão de privacidade, por exemplo, qual seria a atitude recomendada para fazer, principalmente se esse levantamento é feito por pessoas da área não médica, por exemplo, nós? Muitas vezes a gente tem uma ficha médica escrita, manda para as pessoas, os participantes antes, e você fica dando as coisas que você acha que são as mais importantes. Daí dá um espaço por qualquer outra condição que essa pessoa acha que é realmente importante. Então, de certa forma, a gente guia um pouquinho para evitar que a pessoa sente a obrigação de colocar coisas que realmente para eles talvez é muito importante, mas talvez para a gente não é. Tem certos formatos aí, até eu posso passar para o Ed, etc. depois. E outro detalhe é essa coisa do plano B. Mesmo que eu mandei a ficha médica, eu já, talvez outras pessoas aqui já experimentaram. Tem galera que sabe, se eu coloco isso aqui na ficha, esse cara não vai me deixar ir nessa viagem. Então, além dessa ficha médica, que em certa forma também é uma forma de se proteger de uma forma legal, né? Eu mandei, o cara colocou, né, me mandou de volta, mas nunca colocou esse negócio aqui. Tem esse aspecto também. Mas na hora a gente sempre também faz uma reunião antes da viagem. E nessa reunião antes da viagem, depois de fazer uma coisa mais geral, daí eu falo, se alguém tem alguma novidade, etc., pode vir falar comigo depois. Isso desce, e aí saem muitos detalhes. Bom, a verdade é que eu tenho isso, não sei lá. Então é uma outra forma de filtragem antes da viagem. Mas mesmo assim, às vezes se descobre lá fora realmente. Mas né, são estruturas e daí você tem que, de certa forma, confiar no... É uma responsabilidade de cada um realmente para assumir essas coisas também, né? Então essas são coisas que a gente recomenda realmente fazer antes de sair numa expedição em áreas remotas. Isso, né, é a preparação, de certa forma, dos recursos em caso de emergência. Outra coisa que a gente recomenda realmente é uma capacitação mínima de pessoas que estão guiando a viagem, dando o curso, etc, etc, etc.
E aí a gente entra nessa coisa de qual seria uma capacitação adequada. A capacitação adequada seria, primeiro socorro, óbvio, qualquer coisa, o aspecto técnico da viagem. Então eu não vou falar disso, que de certa forma eu acho que você já tem isso bem claro. Mas primeiros socorros como capacitação, eu acho fundamental. E é uma luta, às vezes, para convencer as pessoas que realmente é necessário para a pessoa que, eu só estou querendo ir para as montanhas, meu amigo. Eu estou querendo, ficar preocupado, estou querendo esquecer dos meus problemas na vida, não sei o quê, e ficar aí respirando esse ar, etc, etc, etc. Mas isso vem, em nosso ponto de vista, meu ponto de vista, realmente como uma responsabilidade. Vamos usar o exemplo no Alasca, da montanha mais alta lá, que é a Denali, né? Porque é a montanha mais alta na América do Norte, tem muitas pessoas que querem ir lá, etc. O que acontece? Tinha um monte de acidentes acontecendo porque estava com tantas pessoas indo para tentar subir essa montanha, alguns com muita capacitação, alguns sem capacitação nenhuma. Que no fundo o Parque Nacional, porque está dentro de um Parque Nacional, tinha que fazer vários resgates. Não tinha uma cobrança, tinha uma cobrança, mas tinha uma cobrança mínima. E o procedimento era, você apresentava os documentos e tal, aqui são os integrantes da expedição, estou querendo ir para subir Denali, vai começar esse dia, tal dia. Perfeito. Depois de tantos acidentes, o parque falou, o seguinte, a gente vai começar a cobrar todas as expedições, porque a gente está fazendo tantos resgates que não dá realmente para bancar isso mais. Ou seja, a falta de responsabilidade de certas pessoas que estavam fazendo essas atividades provocou uma consequência que todo mundo tinha que pagar. Eu acredito muito na liberdade que a gente tem para ir a essas áreas remotas. Eu acho que é uma fonte espiritual, de lazer, de esporte para a gente, que realmente um recurso natural que a gente precisa proteger. Mas uma forma de fazer isso realmente é assumindo essa responsabilidade e procurando essa capacitação. Porque você nunca vai planejar um acidente. Ninguém planeja acidente, né? Vamos lá para, sei lá, quebrar a cabeça de alguém? Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Só para te dar um exemplo muito doido, mas que aconteceu agora, na Lagoa, nada a ver com areias remotas, mas só para, né, como acontece danada. Um casal de amigos foram, né, chegaram aqui para fazer fim de semana aqui no Rio. Eles nos perguntaram, e aí, o que a gente faz? A gente tem uma menina de 9 e outra menina de 8. Vai fazer essa lagoa, bicicleta, bem bacana, tem esses carrinhos, etc. O que aconteceu? Carrinho, as duas crianças dentro, andando por aí, em algum momento, alguém vai colocar capacete nesses carrinhos de bicicleta que tem na lagoa? Ninguém. Não, eu não ia fazer, eu já fiz com meus filhos, minhas filhas, e a gente não fez. O que aconteceu? A menina e o irmão dela bateram, acho que foi nessa curva, perto desse clube naval que tem ali. Bom, no fundo bateu, a menina caiu da bicicleta, caiu uma ribanceira de uns 4 metros, bateu na cabeça, fratura de craniana, até hoje ela está numa coma induzida, numa fratura craniana, eles estão esperando aí. Ninguém planeja isso aí, né? E é um caso de não sei quantos milhões, né? Mas aconteceu. A mesma coisa, uma atitude, de certa forma, que a gente precisa tomar quando a gente vai para as áreas remotas. Uma atitude, em certa forma, que a gente está num lugar longe do hospital. Então, vamos tomar outra atitude. A gente não está aqui no quintal de casa. Então, primeiro socorros. Por que isso é importante? E por que em áreas remotas é tão importante? Vamos lá. Quem já tomou um curso de primeiros socorros? Qualquer curso de primeiros socorros, bombeiros, etc. Todo mundo já tomou. Perfeito. Quase todo mundo. Tá bom. Tem várias orientações de curso de primeiros socorros, mas muitas vezes, quando é um curso de primeiros socorros,
focado numa área urbana, sempre tem a ambulância que vai chegar logo. Então, a atitude e o foco é como você vai segurar o paciente até essa chegada. Mas quando a gente vai para áreas remotas, muda todos esses parâmetros. Então, quando a gente muda esses parâmetros, também muda a atitude que a gente toma, às vezes, com primeiros socorros, etc. De onde vem toda essa ideia de primeiros socorros em áreas remotas? Já vem faz tempo se desenvolvendo, né? No fundo, investigando várias expedições que já foram para as montanhas mais altas do mundo, sempre tinha um médico por aí. Sempre tinha um médico, né? K2, Everest, essas montanhas, sempre recrutavam um médico. Em algum momento, nos anos 70, um grupo de médicos, na verdade que foi até os anos 80, 81, finalmente formaram uma sociedade de medicina em áreas silvestres ou remotas. Wilderness Medical Society, que até hoje funciona. Agora tem os médicos lá em São Paulo, que é o ABIMAR, que é a Associação Brasileira de Medicina em Áreas Remotas, que é a representante dessa sociedade aqui no Brasil. Isso foi formado esse ano, né? Quem começou a tomar a outra atitude, as capacitações de curso de primeiros socorros, uma das primeiras foi a NOLS, porque já estava levando pessoas lá para fora. Então, NOLS foi fundada por uma montanhista antigona aí dos anos 1938, participou na primeira expedição americana lá em K2, o Paul Petzl, que era também bem famoso na área das montanhas do Wyoming, né? Grand Teton, esses lugares que lá nos Estados Unidos é um lugar bem famoso para escalar, fazer trilha, etc. E ele, em certa forma, sempre dava uma orientação autossuficiente. A gente precisa ficar autossuficiente nas expedições em áreas remotas nas montanhas. Então, ensinava esses cursos de primeiros socorros, né, básicos dentro dos cursos grandes, que era um curso de montanha. Fazia parte do currículo do curso de montanha. Daí, formou, de certa forma, vários profissionais de saúde, formaram uma organização que se chama SOLO, S-O-L-O. Hoje em dia é uma organização pequena, que não tem muito movimento de participantes, etc., mas era, de certa forma, o avô ou o pai das outras organizações hoje em dia, que é a WMI, que é a da NOLS hoje em dia, e WMA, que é a Samantha Chu, que talvez tem pessoas aí, que ela é representante aqui dessa organização. Qual seria a orientação de primeiros socorros em áreas remotas? Com esse tempo prolongado até o transporte até o hospital, mudam certas coisas. Quando se está na cidade e se tem que atender um paciente, você tem a responsabilidade do mínimo de ligar para a ambulância. Idealmente, se conhece alguma coisa de primeiros socorros, segura o paciente até a chegada da ambulância, né? Fazendo uma avaliação primária, uma avaliação inicial, que são as ameaças à vida, que muitas vezes em vários sistemas urbana, áreas remotas, a gente usa essa avaliação inicial, são as ameaças à vida. Você usa as letras A, B, C e até D e E. Alguém sabe do significado das letras? Não? Então, é isso. Abra as vias aéreas, boa respiração e circulação, A, B, C. É fácil lembrar e te orienta quais são as prioridades na hora de realmente tem que atuar, né? Então, o mínimo seria isso. Quando você está em áreas remotas, você vai ter um tempo prolongado de contato com o paciente. E isso é o detalhe que muda vários aspectos de primeiros socorros para a gente. Seria, bom, se eu tenho alguém aqui e vou ficar com ele por 24 horas, eu vou ter mais responsabilidade para realmente fazer um tratamento adequado. 2, eu posso ver até mudanças no estado, no quadro do paciente, que se tivesse na cidade,
Eu não veria. Quem veria isso são os profissionais de saúde que são pagos para fazer isso, etc, etc, etc. Tá? Tem aspectos do quadro do paciente que a gente, como socorristas, teria que lidar. Por exemplo, até infecção, né? Ou consequências sequelas de um acidente que a gente vai tentando de tratar. Traumatismo craniano, que realmente é uma lesão sinistra para as montanhas. Se acontece nas montanhas, ou seja, se acontece na cidade, já é grave. Imagina as montanhas. Das fatalidades óbitos que já aconteceram em expedições da NOLS, a gente tem umas 12 mortos traz 45 anos. Desses 12, 40% eram traumatismo craniano nas montanhas. Uma queda, pedra, até com capacete, vários detalhes, etc. Então, é um aspecto importante para realmente saber lidar. Então, tempo prolongado com o paciente seria um detalhe dessas primeiros socorros em áreas remotas. Outro seria que realmente se tem que tratar esse ser humano que também é seu paciente. Então se tem que pensar em detalhes que o enfermeiro ou enfermeira pensaria, mas realmente agora é a gente como socorrista que tem que pensar. O paciente tem que tomar água, que já é uma mudança. Você nunca vai dar água para um paciente grave na cidade. Talvez vai ter uma intervenção, etc. Então, realmente não é recomendado. Nas montanhas, muda. Se tem que dar água e alimentos para esses pacientes. Até a chegada do helicóptero, ambulância, equipe de bombeiros, sei lá. Então, já muda certas formas de tratamento. A gente tem certos tratamentos que a gente ensina nos cursos de primeiros socorros que não é para fazer na cidade. Redução de uma luxação de ombro, por exemplo. Quem faz isso é médico. Só que, se a gente está num lugar, áreas remotas, a montanha, e a pessoa tem uma luxação de ombro por 48 horas até chegar a um atendimento, pode ter sequelas. Então é melhor para o paciente que a gente sabe esses detalhes e a gente consegue fazer alguma coisa, porque também a técnica é bem simples. Então, essa combinação vira um porquê que a gente realmente inclui isso nesses cursos de primeiros socorros em áreas remotas. E até tem outras considerações de lesão da coluna vertebral, etc. Eu não preciso detalhar agora, mas só para te dar uma ideia. Além disso, a gente tem outro aspecto óbvio que é as condições climáticas. Quando se está atendendo pacientes numa ambulância, você pode controlar a temperatura só mexendo com a mão assim. Mais calor, menos calor. Lá fora não, a gente está exposto a essas condições. Entendeu? Obviamente, além do aspecto logístico de chegar nas montanhas e tirar uma pessoa, alguém já levou uma maca com paciente numa trilha nas montanhas? É foda. E ninguém entende, não, mas beleza, eu vou usar essa corda. Uma vez eu vi num livro esse negócio de uma técnica, eu vou tentar aqui. Pô, já prova uma dessas técnicas, não é cômodo para o paciente, e vai ser difícil para todo mundo. Você vai arriscar, de certa forma, a saúde das outras pessoas que são participantes agora carregando essa maca. Não que a gente está dizendo de não usar uma maca ou improvisar uma maca. É que é difícil. A gente precisa entender isso. Como você vai entender isso? É já treinando antes, não descobrindo na hora. Entendeu? Então tem vários graus de treinamento também. Além disso, a gente tem outro aspecto que são os recursos. Quando você tem uma ambulância que chega, vai ter oxigênio, vai ter uma prancha rígida comercial, vai ter como imobilizar esse paciente nessa prancha, tá? Vai ter gás, vai ter um monte de coisa que cabe dentro de uma ambulância. Agora, quando a gente pensa em que cabe dentro de uma mochila, já muda a nossa perspectiva. Até levar oxigênio na alta montanha, para algumas pessoas, nem é uma opção, mas é o lugar mais comum, realmente, onde você vai encontrar tanques de oxigênio em áreas remotas.
Então, quando a gente tem uma mochila que limita nossas coisas, a gente precisa começar a improvisar tratamentos e recursos. Então, o valor de que você vai levar na mochila também vem com essa possibilidade que essa coisa, qualquer coisa que você vai botar na mochila, tem várias funções. Tá? Então, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês era como usar as coisas que a gente tem na mochila para improvisar um tratamento de uma fratura de antebraço, por exemplo. Então vamos lá? Preciso de um voluntário que vai ficar como lesionado agora. Tá, vamos lá. Tá. Todo mundo tem as coisas que você sempre leva na mochila. Quais são as coisas essenciais para vocês para levar uma mochila? Não importa, obviamente, corda, essas coisas para fazer uma coisa mais técnica, mas quais são as coisas que sempre leva numa mochila, mesmo por um dia? Vamos dizer que é uma... Anorak, lanterna, a gente já está... A galera de montanha já sabe, né? Lanche e comida extra, talvez, né? Essas gels e tal. Kit primeiros socorros, quem já tomou um curso. Exato, a manta térmica que é aqui, né? Basta, às vezes você vai lá para a Patagônia, vai precisar um pouquinho mais que uma manta térmica e tal. Um canivete, isqueiro, alguma coisa para fazer fogo e tal. Cada pessoa vai ter seu lado emocional também, que precisa apoiar. Beleza. Tá, então todo mundo já tem um critério aí. A gente vai voltar às coisas de kit de primeiros socorros, porque mesmo no kit de primeiros socorros tem opções, tem várias opções. Mas quando você aprende a improvisar certas coisas, você começa a ver quais são as coisas realmente mais essenciais, que é difícil improvisar e realmente são essenciais quando você tem uma emergência. Vamos lá, eu vou dar uma ideia de certas coisas que eu acho essenciais. Tá bom, uma máscara. Talvez você não vai usar, tá? Eu já usei bastante, mas também só cai aqui, você já tinha que ver afogados, etc. Então, na hora de alguém vomitando, aí você vai pensar, cara, a gente falou que uma máscara é essencial, mas eu descartei essa opção, agora estou querendo uma dessas máscaras. Máscara eu acho bom. Mas antes de uma máscara, que faz tudo isso, uma máscara é para fazer ventilações de resgate. Não é uma máscara tipo fantasia, né? Porque então, quando a gente dá esses cursos, a gente dá tratamento, sim, mas o mais importante é dar um sistema de atendimento. Porque sem um sistema de atendimento que orienta uma pessoa que não é profissional de saúde, você vai ficar aí tentando tratar as coisas que você vê. Quando você aprende um sistema de atendimento, você entende que tem certas prioridades e te dá um sistema de conseguir informação. E com essa informação daí você toma decisões adequadas de tratamento e de remoção ou não. Porque não é todas as lesões que você realmente precisa fazer uma evacuação. Então vamos lá. Então essa é a máscara, tem uma válvula que é uma via só. Então você inspira para ajudar esse paciente, mas não impede essa possibilidade de contaminação. Nesse sistema de atendimento, uma das coisas que a gente acha essencial também é a proteção pessoal. A primeira mantra de atendimento não é ABC, é não criar outro paciente. Com tua atuação, se você criou outro paciente, já piorou a situação. Então, um dos princípios disso aí é a proteção pessoal. Vai lá para a internet agora, procura vídeos dos anos 80, eu me formei em 90 lá na Califórnia. Vai lá para os anos 80 e você vai ver profissionais de saúde atendendo pessoas na rua com sangue e tal, sem luvas, que hoje em dia é uma coisa que ninguém contempla. Então, luvas. Agora, a gente poderia improvisar luvas na mochila? Você pode,
O que sobra mais no mundo é plástico, né? Então qualquer sacola plástica, de certa forma, poderia ser uma barreira entre você e esse sangue e vômito, não sei o que, do paciente. Agora facilita um pouquinho luvas. Então eu sempre tenho um par de luvas aí na mochila e também no carro. Bom, tem outras coisas aqui. Seringa de pressão para lavar qualquer ferida. Sim, você pode improvisar. Mas na hora de realmente ter uma corte profunda, isso aqui, eu acho, é um dos detalhes que realmente eu sempre levo. Tá? Então, mesmo que eu não tenha um kit, eu tenho o kit mais light possível. Eu vou ter uma seringa, vou ter mais uma coisa. E agora a gente vai te tratar, tá? Estou falando aqui. É uma seringa de irrigação que cria pressão quando você bota água tratada para lavar uma ferida, tá? Uma corte. Mais cortada aqui, cortada. Ela não faz muita pressão. Essa aqui é mais especializada, mas você poderia até usar, depende do modelo, a verdade é isso. Você pode até usar uma dessas aí, dependendo do modelo. Uma venda elástica, eu acho fantástico. Por quê? Eu posso ajudar a estancar a hemorragia, mas também quando preciso imobilizar um braço fraturado. Isso junto com roupa, que eu sempre tenho roupa extra. É um mau costume que peguei lá na Patagônia, onde hipotermia é uma consideração constante. Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem esse antebraço fraturado aqui. Beleza? Então, vamos imaginar que tem alguém que está fazendo o que estou fazendo aqui. Porque realmente, se como uma fratura de antebraço aqui, você nunca deve manipular esse paciente assim, que vai provocar muito mais dor na hora de manipular. Então, você tem que apoiar os dois lados da possível fratura. Né? Exatamente. A gente vai checar no CSM. O que é CSM? Seria a circulação, né, distal da possível fratura. Sensibilidade, fecha os olhos por um segundo. Você está sentindo onde eu estou apertando, sim ou não, para ver se tem algum efeito neurológico também nesse paciente. E daí vamos comparar também o movimento nessa mão com nessa outra mão para ver se realmente tem um efeito. Daí a gente vai imobilizar. Qual é a regra de imobilização? Se tem uma fratura aqui, a gente precisa imobilizar onde? Cotovelo e pulso, ou seja, articulação para cima e para baixo da onde tem a fratura no osso, certo? Quem é não, eu não vou falar isso porque também. Quem tem outras prioridades na imobilização seria alguém que trabalha na ambulância, que eu já fiz, então eu sei. A ideia muitas vezes se identifica a pessoa que está com muito trauma. O negócio é chegar até o hospital o mais rápido possível. E aí cada sistema vai ter suas orientações que vêm dos médicos e do diretor, etc. Então a gente não capricha nessa coisa de imobilizar um braço, porque nós vamos imobilizar sim, mas a gente precisa chegar lá. Então a gente não pensa muito em outros detalhes de imobilizar um antebraço. Mas quando a gente está nas montanhas, com alguém que vai ficar aí 24 horas, 48 horas, a gente precisa caprichar mais. Então, como a gente pode fazer? Eu gosto de comida mexicana. Quem gosta de comida mexicana aqui, levanta a mão. Uhul! Porque aí, adoro. É um vício para mim. Comida mexicana se define porque sempre tem um tortilla. Sempre. Não tem comida mexicana que não tem tortilla. Ou seja, é sempre ali. Então, eu uso esse conceito quando estou imobilizando. Quando a gente precisa imobilizar, muitas vezes vem essa coisa, não. Precisa ser um bastão, ou esse galho que está lá, alguma coisa dura, rígida. Mas a gente consegue rigidez de outra forma. Como a gente consegue? Bom, vamos voltar à nossa tortilla. Se eu preciso imobilizar esse cotovelo e esse pulso, o cotovelo mais fácil é o seguinte. Muitas vezes quando alguém quebra um braço, faz alguma coisa aqui, eles dobram o braço e ficam protegendo esse braço. Faz parte da orientação que eles têm. Aqui, a gente vai usar nosso tronco para imobilizar esse cotovelo.
Então, o que a gente precisa realmente caprichar agora é nessa imobilização aqui, e depois a gente vai aplicar esse conceito de tipoia e tem uma faixa lateral para imobilizar ali. Pensando que a gente está na montanha, a gente tem mais roupa. Perfeito. Imaginando que tem outra pessoa ajudando aqui. Ou pode até... Valeu, só para um segundo aí. Agora tem outros detalhes. A mão sempre quer ficar um pouquinho flexionada assim. É horrível para alguém que realmente é paciente ficar esticando a mão e imobilizando assim. Mesma coisa com perna, etc. Então, um pouquinho de flexão é bom. Até quando eles colocam gesso, eles fazem essa flexão para não ficar totalmente reto. Para não ficar totalmente reto. Então, a gente vai já encher esse espaço aqui. Daí eu vou dobrar mais uma roupinha. Tá, beleza. Abre aí. E... Oh, perdão, essa. Tá. Agora essa parte aqui. Segura só um pouquinho mais. Se eu estivesse lá fora, eu poderia até cortar roupa para amarrar isso aqui. E em geral, quando você tem que cortar roupa, você usa a roupa de quem? Paciente. Lógico, né? Ele tá saindo. Tá, então aí... Mas eu não vou cortar essa roupa agora. Mas muita dessa roupa térmica, sintética que a gente usa, tem uma elasticidade. Então a gente usa essa elasticidade para ajudar a criar nossa imobilização. Mas aqui é onde começa. Deixa eu pegar só essa parte aqui. Vai lá. Opa. Aí. É limpo, tá? Meia limpa. É. Lá é. Então, novamente, vale a pena usar a meia do paciente. Perguntas? Não? Então, vamos lá. Quais são os níveis de capacitação de primeiros socorros que existem hoje em dia aqui no Brasil? Tem 3 cursos de primeiros socorros em áreas remotas que você pode tomar. Tudo é uma questão de tempo, né? No fundo, o curso básico, você usa a sigla WFA, que todo isso vem de inglês, então é Wilderness First Aid. Mas no fundo, é primeiros socorros em áreas remotas básico. Pronto. Em geral, é um curso de 2 dias, 2 dias e meio. Eu sei que a Samantha dá esse curso com WMA, né? Eu também dou cursos. Tem pessoas por aí, o Ricardo Correia, que é um escalador, que também faz curso de resgate lá em São Paulo, São Carlos. Esse é a classificação Básica. básica. Então, o ideal de um básico é introduzir esse tema para as pessoas participantes, etc. É o mínimo. Você vai aprender um sistema de atendimento, você vai aprender certos princípios de tratamento. A WMI, que faz parte da NOLS, né, essa instituição onde eu trabalho, a gente fez uma pesquisa faz 5 anos atrás. Vem muitas críticas dos mesmos instrutores. Pô, em 2 dias a galera vai aprender o quê, etc. Tá, então vamos lá. A gente deu um curso para 100 pessoas e daí a gente convidou as pessoas a voltar depois de 4 meses, 8 meses e 1 ano
para ver o que eles lembravam depois de tanto tempo. Porque não são professores de saúde, então eles vão, de certa forma, né, talvez usar na trilha, talvez não. O que aconteceu? Certas coisas eles lembravam. O sistema em geral de atendimento eles lembravam. Mas tinha uns detalhes aí que eles não lembravam. Por exemplo, a gente usava um aspecto de sinais vitais. Sinais vitais são coisas que você pode medir no paciente, que dão informação como está funcionando o sistema circulatório, sistema respiratório, cérebro do paciente, etc. Eles não lembravam os detalhes. Aqui você usa a escala Glasgow, né, como sinal vital do aspecto neurológico, como está funcionando o cérebro. Até o médico que saiu da formação faz pouco tempo precisa lembrar da escala Glasgow, que ninguém lembra se memorizando na hora. Ninguém lembra isso aí. Então esses participantes não lembravam desses detalhes. Então a gente simplificou o sistema depois e tirou certas coisas que realmente essa pesquisa mostrou que as pessoas não estão lembrando. Então um curso básico é isso mesmo. Você vai aprender um sistema de atendimento, você vai lembrar de certos princípios de tratamento, e traz o tempo, se você não usa, vai esquecer. Então todas essas certificações têm seu limite de tempo. De 2 anos é o padrão. Depois de 2 anos, não está mais válida essa certificação, tem que refazer. Depois tem um curso de 5 dias, que é um curso avançado, onde você pode ir, né, mais no fundo dos temas e você vai praticar mais. Um bom curso de primeiros socorros em áreas remotas é um curso que te exige fazer em vez de só escutar. Sem praticar, sem fazer, contato com uma escalada, nó, tal, você não vai lembrar depois de não sei quanto tempo. Então, a mesma coisa com esses cursos. Tá? O curso mais avançado que você consegue tomar aqui no Brasil seria o WFR, de 10 dias, 80 horas. Tá? E o mais caro são 10 dias e o escalador, participante típico, eu não tenho esse tempo para gastar essa grana nesse tipo de certificação. Mas é o curso mais avançado, que te dá uma formação melhor e realmente depois de 10 dias a pessoa pode toda essa informação para alguém que não é profissional de saúde é sentir confiança no que você está fazendo, né? Isso vem com repetição, conhecimento e o uso, né, na vida diária dessas técnicas. Você não usou, mesmo com esse curso mais avançado, você vai esquecer. Então, por isso também tem essa validez de 2 anos. Existem outros cursos lá fora. Acabo de voltar dos Estados Unidos, onde dava esses cursos de técnica de emergências médicas em áreas remotas. E essa certificação te certifica realmente para trabalhar na ambulância, mas também para ficar em áreas remotas, dando primeiros socorros em outro nível. Alasca é um lugar que tem urso. A NOLS tem um programa lá de expedições nas montanhas que já faz 45 anos nas montanhas lá. A gente nunca teve problema com urso. 3 anos atrás, faz parte dessas expedições da NOLS, que os últimos 3 dias os participantes têm que sair sozinhos da montanha. Eles já levam um mês fazendo todas as atividades de navegação, acampando. Em geral, não é uma rota técnica para sair, né? É uma coisa mais de caminhada mesmo. Mas tem seus riscos, atravessar um rio e urso. Bom, esse curso faz 3 anos atrás, tinha um grupo de 7 jovens que estavam saindo das montanhas. Tem toda uma orientação com o urso. O urso não é agressivo em si, um urso grizzly, mas o urso basicamente é um cara territorial. Você não pode ficar dentro de um certo
circunferência sem avisar ele antes. Idealmente e-mail, depois... Não, tô brincando. Você tem que avisar o urso antes que você está perto do território dele. Se você chega e o urso não percebeu, dentro de uns 50 metros, o urso vai reagir. Esse grupo estava em um lugar de densa vegetação. Então eles optaram para sair e usaram um córrego para sair da montanha. Lógico. Eles optaram por os pés molhados, mas o caminho mais fácil. Mas era um caminho muito sinuoso, era um córrego correndo pela floresta lá. Então tinha muitas curvas. Um dos procedimentos de segurança que a gente usa lá, você tem que ficar em 4. Sempre em 4. Não tem registro de um ataque de urso com grupos de 4 ou mais. Perfeito. Ninguém vai para o banheiro sem 3 pessoas a mais. É uma experiência interessante. Eu sempre fico mais aliviado quando termino um curso lá. Pô, finalmente posso ir para o banheiro sem pedir a outra pessoa nem me acompanhar. Pô, mas aí, quando você está na trilha e você passa uma curva, o urso não vê as 6 pessoas que estão atrás de você, ele vem uma pessoa. E é isso que aconteceu. O primeiro jovem passou uma curva, em certa forma estava sozinho, e ele falou depois que ele lembrou que ele viu uma sofá no córrego. Ele sabia na cabeça dele que sofá, não tem sofá no Alasca. Não faz sentido sofá. Nesses 2, 3 segundos que ele ia ficando aí, estava aí meio processando esse sofá. Será que era sofá mesmo? Por que esse sofá tem pernas? Porque esse sofá está em cima dele. Foi um urso que o atacou, porque realmente estava uns 10 metros dessa sofá. Atacou ele, as garras dele perfuraram o peito dele, pneumotórax aberto, uma lesão bastante grave. Daí chegou o segundo jovem. O segundo jovem também, ele sabia que era o urso, não tinha essa sofá, o urso não tinha essa confusão, não. Daí o urso foi em cima dele também, perfuração do peito com essas garras também, e mordeu a cabeça dele. Ele ficou se defendendo no sentido que só nessa postura, né? Você não defende contra o urso. E aí uma avulsão de couro cabeludo bastante grave, cicatrizes e tal. E daí chegaram mais 2. Aí mais 2, tudo certo, mas um deles fugiu. Outra coisa que você nunca deve fazer com o urso é fugir. Porque isso aciona o quê? Eu sou presa, eu sou comida. Olha como eu estou correndo. Gosta do meu rabo? E aí o urso atrás dele também, mas ele sofreu menos lesões porque ao mesmo tempo chegaram o resto do grupo e o urso fugiu. Por que estou contando essa história? Porque um deles foi um técnico de emergências médicas treinado em áreas remotas e ele conseguiu segurar a onda dessas lesões. Ele tratou os pneumotórax abertos dos 2. Tinha bastante sangramento na cabeça do segundo jovem. Também tratou isso. Eles acionaram no aparelho de comunicação que eles tinham. Chegou um helicóptero em pouco tempo, mas só que chegaram 2 policiais que não tinham treinamento de primeiros socorros. Tinham armas. Então, os policiais ficaram com os outros. Eles mandaram os 2 com lesões menores para fora e esperaram um helicóptero que tinha realmente uma formação aeromédica com paramédicos, etc., que chegou 2, 3 horas depois. E os policiais ficaram aí, olha, parece que você está segurando a onda aqui, então a gente vai proteger vocês contra os ursos. Então os policiais ficaram aí com suas armas, né, como guarda. Bom, final das contas, todos os jovens recuperaram. E foi realmente graças a esse jovem que tinha essa formação. Ele tinha 20 anos, mas tinha feito um desses cursos. Então ele conseguiu segurar a onda aí e realmente tratou os jovens e eles saíram sem sequelas, etc. Tinha um pouquinho de sorte aí, porque essas perfurações realmente poderiam ter feito mais dano que realmente eles fizeram.
Então, obviamente, nesse exemplo, é bem importante ter essa formação de primeiros socorros. E isso seria o nível mais top, realmente, de primeiros socorros na área de remotos. Daí, se tem médicos e enfermeiras que estão trabalhando nessa área também. Esse grupo lá em São Paulo, a Karina Oliani, que ela aparece na televisão, é uma dessas médicas que está atrás desse movimento de formalizar mais medicina na área de remotos aqui do Brasil. Então, é um movimento que está acontecendo, tem várias pessoas trabalhando, e eu acho que realmente nossa ideia é estimular esse interesse e convencer as pessoas que é importante, é realmente importante ter essa formação antes. Porque muitas pessoas chegam no curso depois de um acidente. Isso é clássico. Bom, é verdade que eu estou aqui porque meu amigo caiu, quebrou o braço, quebrou a perna, tinha um osso saído. Eu falei, cara, eu não sei o que fazer. Eu devo fazer um curso de primeiros socorros. Mas agora já é tarde, cara. Entendeu? Então, é bem comum isso aí. E às vezes a gente já sabe, a gente estava conversando isso aí, às vezes é uma luta convencer as pessoas de investirem nisso aí. Né? Mas imagina, com mais pessoas treinando primeiros socorros, a gente tem um head maior para realmente qualquer acidente. Até na cidade deve ter isso. Mas isso é outro papo. Para fechar, eu queria falar um pouquinho de qual seria o plano de emergência quando acontece um acidente. Qual seria a nossa atuação? Como define o que devo fazer? Seria o estado do paciente, o quadro do paciente. E como você vai saber isso? Já com uma formação, capacitação, para conseguir realmente tomar essa decisão. O que a gente faz nesses cursos de primeiros socorros é também diferenciar. Isso aqui você pode até tratar lá nas montanhas e se mantém nesses parâmetros aqui, você pode até ficar lá. Agora, entrou nessa área aqui, o paciente apresenta com dificuldade respiratória e etc. E pele cianótica e frequência respiratória elevada, etc. Aí você tem que sair fora com ele o mais rápido possível. É uma evacuação de urgência. E essas decisões você consegue, você entende esse sistema de atendimento. Não? Então, qual seria a nossa atuação? Muitas vezes a gente pensa em helicóptero. Helicóptero, salva-vida, helicóptero. Eu já vi helicópteros caindo do céu, aviões também caindo do céu. Então, é uma ferramenta muito boa, mas a gente sempre deve ter esse plano B. Queria fechar, de certa forma, mostrando o lado bom e o lado mais da vida desses helicópteros. Então, deixa eu mostrar umas imagens aqui para fechar o assunto. E daí a gente abre para um bate-papo e trocar mais ideias. Pode ser? Morreu? Então vai ficar para... Só dormiu? Talvez não. Plano B, então, seria, vai lá para o YouTube, tem um ótimo resgate, vamos fechar com essa. Tem um resgate que é impressionante no Canadá, de um escalador, né, com uma lesão na cabeça, também tem uma coisa, acho que uma fratura de perna. E chega um helicóptero para tirar esse escalador dessa parede que ele estava escalando. E é impressionante quando você vê os paramédicos. Tem um paramédico, né, que todos sabem, estão acordados, estão aí com o sistema de segurança. Aí chega outro paramédico. A gente está falando de um negócio desse, né? Tipo, sei lá, 1 metro por 2 metros. E 3 pessoas já estão aí. O cara está escalando. E outro cara chega, entra no sistema de segurança deles, eles fazem um tratamento inicial, e daí o helicóptero volta e eles levam esse cara por baixo. Então o treinamento, né, e capacitação que esses caras têm é impressionante. Então vou deixar isso para o YouTube, aí se vocês querem procurar, porque parece que morreu. Tá. Banff, sabe, né, esse parque nacional lá? Não é o caso do Não. Não é.
Bom, perguntas. Perguntas aí? Qual é o mais comum que você vê? Pessoal, tanto experiente quanto inexperiente cometer? Coisas mais comuns que a gente vê. A gente vê... Repete. As coisas que todo mundo já viu. Todo mundo já viu. Torção de pé, né? Tornozelo. Às vezes é uma fratura. Queimaduras. Queimaduras é clássico também. Água fervendo, queimadura. Acho que foi a primeira evacuação, remoção de áreas que precisei fazer foi isso. Estava aí numa praia no México, fazendo curso de caiaque, expedição de caiaque. De repente eu vi um jovem correndo aqui atrás. A gente estava fazendo uma atividade, todo mundo, e esse cara estava fazendo pão lá. De repente eu vi um cara em chamas. Aquela coisa da sofá. Falei, cara em chamas? Não deve ter um cara em chamas aqui na praia do México, cara, que tá passando ali. E aí, cara, o que aconteceu? O cara tava fazendo pão, tinha comido todo o pão do grupo, então todo mundo tava puto com ele, não tinha que fazer mais pão. E aí, ele usou gasolina para aumentar o fogo. Aí jogou essa gasolina, obviamente, alguma coisa entrou. Retornou. E aí ele pegou esse negócio de gasolina, que já estava em chamas, e achou que ia explodir. Então esse Einstein, né, ele pegou, começou a correr com essa coisa aberta de gasolina. Aí obviamente agora as chamas estavam tipo subindo o braço dele, mas ele estava convencido que a melhor coisa era para jogar esse negócio lá no mar. Só que deixou o braço dele, queimaduras de segundo, terceiro grau até o ombro, né, todo o braço. E isso acionou toda uma evacuação, etc. Queimaduras, torções, coisas de higiene, estômago, gastrite. Tinha alguém? A minha grande dúvida é assim, a gente sabe que em ambientes naturais a gente tem sempre tomadas de decisão. E aí a dúvida é qual é o momento que a gente decide entre ficar lá e tentar ajudar ou ficar lá e achar que a gente vai virar mais uma vítima, entendeu? Assim, isso que você falou, que a primeira coisa ali, primeira coisa é você não gerar mais uma vítima, né? E aí, como é que a gente consegue tomar essa decisão? Bom. Quando começa esse curso que eu dou de primeiros socorros, uma das coisas que eu falo para a galera, olha, é o seguinte, a resposta mais comum nesse curso vai ser depende. Porque no fundo tem um monte de fatores que a gente né, que a gente precisa imaginar em uma situação que pode ser só para essa situação. Tá, qual é o contexto do lugar? Então, a gente, nosso sistema sempre tem uma avaliação da cena, ou cinemática de trauma, de certa forma. A gente precisa ver a segurança. Antes de iniciar contato com o paciente, a gente precisa parar e pensar e avaliar o lugar. Isso pode durar 5 segundos, ou pode ser um negócio de 2 horas, porque você tem que fazer um resgate vertical só para chegar até o paciente, né? Montar um sistema, chegar até o paciente. Então, depende. Mas o que... Nesse aspecto de avaliação da cena. Agora, se tem coisas que você pode aprender que vão te falar, ó, é o seguinte, é isso aqui, esse quadro do paciente quer dizer, o paciente apresenta com tal coisa. Tá. Seria, a gente dá esse sistema de atendimento que te dá o formato de como conseguir essa informação. Eu acho isso que tem mais valor nos cursos. Não é que você aprendeu a imobilizar um antebraço aqui, mas você aprendeu um sistema que tem uma lógica, tem prioridades e que te dá uma indicação quando um paciente é instável e quando um paciente realmente é um paciente que se consegue tratar ali em vez de ter que ir para o socorro mais avançado. Então isso sim o curso dá. Os outros aspectos de, né, segurança da cena, aí realmente depende de cada contexto. Né?
Vocês trabalham algum aspecto psicológico em relação ao acidente? Porque, assim, eu fiz o curso antes de vivenciar acidente, tá? Um acidente que, enfim, um resgate numa escalada. E eu sei que uma coisa que faz muita diferença, porque eu já fui a resgatada e tive que ajudar no resgate, que mesmo que você saiba, mesmo que você treine coisa que efetivamente a gente não faz, tem um fator extremamente importante, que é o estresse na hora. Quem você está resgatando é um amigo, é uma pessoa querida, você não tem experiência e você, às vezes, tem muita responsabilidade na sua mão. Então, esse fator psicológico influencia muito, principalmente em pessoas que não têm experiência. Sim. Eu imagino que deva existir um preparo também para a pessoa. Primeira coisa que a pessoa tem que ficar tranquila, né? Porque senão a chance de você aumentar, você ser uma outra vítima, ou você não tomar a decisão correta, ela também é muito influenciada por esse momento, que as pessoas normalmente não avaliam. Bom, sim, acho que é muito importante esse aspecto psicológico, emocional, vamos dizer. Agora, como se ensina alguém, aí é difícil. A gente fala, né, que é importante lembrar que você está tratando como um ser humano. Mas o outro aspecto, então, outro detalhe é quando você entra, antes uma pessoa socorrista entrar, a gente fala de, respira 2 vezes aqui da barriga, porque você vai ter que relaxar e aplicar o sistema. Então esse seria o outro detalhe, que a gente tenta de realmente treinar o sistema, que isso te dá uma ancoragem mental. Caracas, o que preciso fazer? Mas essa é a parte médica, a parte emocional de apoiar o paciente. E pior ainda, normalmente esse paciente é um amigo seu, um parceiro, sim, não é qualquer um. E aí cada um tem que entender. Por exemplo, se minha filha, por exemplo, de 3 anos, estava aqui machucada e tinha outro profissional de saúde aqui, eu gostaria, fazer, mas eu até pensaria que seria melhor que eu realmente esse outro médico ou profissional trata a minha filha, né? Quando eu tenho confiança das pessoas também. Porque realmente esse envolvimento emocional às vezes atrapalha o atendimento. Depende também, tem pessoas... A gente estava falando desse atendimento, às vezes, quando você trabalha bastante com isso, você cria, de certa forma, uma camada mais dura, porque você vê pessoas machucadas e tal, todo dia, você fica criando essa capa. Mas aí, quando você tem que tratar alguém que você conhece, aí, às vezes, todo isso vai embora. Então, é difícil, de certa forma, é uma disciplina mental, né? Então, o lado que a gente treina é, você precisa treinar esse sistema para que vira uma coisa quase reflexo, automático, porque aí você não pode ficar pensando em certas coisas na hora, entendeu? Mas é um aspecto bem complicado que eu acho realmente bem difícil para treinar alguém até a hora que você está ali, né? Porque até a hora que você está ali a gente usa maquiagem para tentar provocar essa coisa de sangue, né? Para realmente provocar um pouquinho mais realidade, mas no fundo todo mundo sabe que é maquiagem. Às vezes até não, por um tempinho, mas daí, não, essa é maquiagem. Assim, por exemplo, num ambiente desse, se você teve contato com o sangue da vítima, alguma coisa do tipo, qual seria a melhor tratativa? Porque aqui na cidade seria relativamente fácil, você ter um hospital que você vai se tratar, vai procurar algum... Nesse caso, qual seria a recomendação para fazer quando você tem contato direto com sangue, você não tem uma luva para usar? Você que você socorrista tem contato com isso. É sabão e água em muitas quantidades. Olha, mesmo com profissionais de saúde tendo contato aí, não tem muitos casos registrados de pessoas que pegaram... Existem sim, mas eu estou falando, o índice não é tão alto mesmo assim. Então é lavar sabão, água, muita água. Se não tem sabão, muita água, né? E limpar as mãos o melhor possível. É isso, é bem simples no fundo, não tem uma mágica aí.
Às vezes a galera que gosta de álcool, mas eu acho que no fundo, lavando as mãos, segura uma boa técnica também. Fala aí. Isso é uma coisa que eu ia colocar depois e tudo, mas uma grande preocupação que eu tenho é justamente na pergunta dele, porque de uma forma geral a gente acaba tendo contato, mesmo que sem querer, porque luva rasga, infelizmente, então procura uma luva de uma qualidade um pouco melhor. E existe na área médica protocolos específicos para contaminação, assim, né? Então, assim, se você for parar, se você infelizmente tiver contato com sangue, dentro de um hospital, você tem que informar que você teve contato e a partir daí começa a estabelecer um protocolo que já existe. Infelizmente, você vai ficar 28 dias tomando coquetel de AZT e entre outras coisas. Então, é muito ruim. Um amigo meu, que foi aluno meu, 2 semanas atrás, resgatou uma pessoa, ele estava escalando, estava sem equipamento, sem nada, e por conta desse resgate, hoje ele ainda está tomando AZT. Então, é bem complicado. Tem que se preocupar bastante com isso daí. Bom, perguntas aí? Bom, muito obrigado pela oportunidade de O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.